Susanna Wesley, uma mãe do coração aquecido. Duas datas do mês de maio e o Dia das Mães, no segundo domingo, e a experiência de John Wesley, no dia 24 nos trazem à memória o nome de Susanna Wesley. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva. Na descrição temos livros da Susanna e do John Wesley. Se desafie e leia, vai ser edificante para a sua vida, mas vamos voltar ao tema. Essa mulher foi mais do que mãe do fundador do metodismo. Como você verá neste artigo do saudoso professor e pastor Duncan Haley, Susanna influenciou importantes decisões tomadas por Wesley. Seu papel foi fundamental para o estabelecimento do metodismo no século XVIII. Assim como é fundamental o papel das mães metodistas do século XXI. Parabéns a todas! Susanna Wesley, metodista. Os quase 73 anos e meio da vida de Susanna Annesley Wesley não podem ser contados no pequeno espaço do presente, portanto, vamos limitar-nos ao período entre maio de 1738 e julho de 1742, os primeiros anos do metodismo no sentido mais próprio do termo. Neste curto tempo, Susanna tornou-se numa metodista atuante e figura influente nesse movimento liderado pelos seus filhos João e Carlos. Destacaremos 5 momentos ocorridos nos anos finais da vida dessa mulher extraordinária. O primeiro desses momentos ocorreu pouco depois daquela data tão crucial para o metodismo, a saber, 24 de maio de 1738. Tudo indica que ele preparou a narrativa da sua conversão na realidade, uma pequena autobiografia espiritual que ele incluiria no seu diário público exatamente para explicar à sua mãe mais plenamente o sentido do evento. João levou-lhe o relato. Apesar de Susanna não ter vivido, até aquele momento, uma experiência semelhante, ela recebeu o relato com aprovação. Depois de muito estudo desse episódio, estou convencido de que temos nesse relato da experiência de Aldersgate, a mais completa descrição escrita por Wesley. Precisamente por causa do seu desejo de compartilhar com sua mãe o que Deus havia realizado na vida dele. O segundo momento é aquele em que Susanna teve uma experiência marcante de fé pessoal, diferente em detalhes daquelas dos seus filhos João e Carlos, mas com sentido semelhante. Como boa e convicta anglicana, ela viveu por longos anos uma vida marcada por leitura da Escritura, oração e meditação profundas e disciplinadas, participação ativa de culto e sacramento. Ela nem sonhava com uma experiência em que receberia de Deus a certeza do perdão e salvação. Mas, para sua surpresa, numa data que parece nunca ter revelado, Susanna teve uma experiência de fé viva e pessoal, ao receber a Santa Ceia das mãos do seu genro Wesley Hall. Ela descreveu a experiência em termos que lembram aquela dos discípulos de Emaús, quando Cristo se revelou no partir do pão. O terceiro momento que queremos destacar é a participação dela na adoção pelos sás metodistas da pregação leiga, fenômeno quase desconhecido entre os sás anglicanos e as do tempo. No início de março, 1739, João Wesley, muito hesitante, seguiu o exemplo de George Whitefield e começou a pregar ao ar livre, o que resultou em muitas conversões em Bristol, Kingswood e Londres. Mas a expansão geográfica era mínima, porque havia apenas 2 pregadores, os próprios irmãos Wesley. Isso só mudaria quando João Wesley levasse para Londres o jovem convertido Thomas Macfield para ajudar na obra. Macfield empolgou-se com o trabalho e chegou a pregar, coisa que o clérigo João Wesley não admitia. Informado da irregularidade, Wesley voltou a Londres às pressas para proibir a inovação. Susanna, porém, já havia assistido à pregação do jovem e reconhecera nela a mão de Deus. Foi ela que convenceu Wesley a ouvir a pregação antes de impedi-la. Dito e feito. Depois de ouvir a pregação de Macfield, Wesley concluiu: é de Deus. Foi o começo da prática da pregação leiga, o principal elemento na expansão da obra metodista daquela época. O quarto momento é a publicação anônima de um trabalho teológico com o título Alguns reparos sobre uma carta do Rev. Whitefield ao Rev. Wesley. Na carta examinada, Whitefield havia atacado com veemência o sermão de João Wesley sobre a livre graça. Na obra, Susanna defende a postura teológica do seu filho João e argumenta fortemente contra a doutrina calvinista da predestinação, mostrando um respeitável conhecimento da literatura relevante da época.
Uma leitura cuidadosa da publicação revela Susana como uma excelente teóloga e polemista, faceta da vida dela pouco conhecida. O quinto e último momento é muito solene, a saber, a morte de Susana Wesley e o seu sepultamento, respectivamente em 30 de julho e 1º de agosto de 1742. Susana Wesley não apenas morreu firme na fé como também deu testemunho de uma fé triunfante. Nos últimos momentos da sua vida, o seu filho João e a maioria das suas filhas estavam com ela. Pouco antes de falecer, ela pediu: "Filhos, assim que eu me libertar deste corpo, cantem um salmo de louvor a Deus." Eles as atenderam ao último pedido da mãe. O seu filho João dirigiu o serviço fúnebre. Ele registrou no seu diário público que estava presente uma multidão numerosa demais para contar. Anos mais tarde, Wesley construiria, no outro lado da rua, a sua nova sede em Londres, a Capela da City Road, popularmente conhecida como a Capela Wesley. Assim, em sua morte e enterro, a metodista Susana tornou-se parte daquela linha de esplendor sem fim, daqueles que, mesmo depois de mortos, ainda falam